A graça e a paz. Gostaria de deixar uma meditação neste momento, com base em uma narrativa no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, que trata sobre o encontro de uma mulher cananeia com nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma verdade que nós podemos aprender é que todos nós estamos sujeitos a passar por vários tipos de tribulações, de vários tipos de angústias. Podemos passar por doenças, um câncer na família, uma grande perda econômica, enfim, estamos sujeitos a dificuldades. Mas há uma outra coisa que nós todos estamos sujeitos: as enfermidades espirituais, as enfermidades da alma. Quantas enfermidades do corpo podemos recorrer aos médicos? Quantas enfermidades da economia podemos resolver de uma outra maneira, trabalhando, nos aperfeiçoando, fazendo cursos e, enfim, há soluções. Mas quando falamos sobre problema espiritual, o que fazer? Aqui, esse texto nos diz com muita clareza que a filha desta senhora estava horrivelmente endemoniada. Era um problema espiritual. E ela foi, sabendo de Jesus Cristo, que estava por aquelas regiões, ela foi suplicar, clamar a Jesus para que resolvesse o problema dela. Nós também somos acometidos de problemas, como disse, de saúde, econômico, problemas familiares, mas há algo que é comum a todos nós. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus e por isso precisamos de um Salvador, alguém que venha resolver o problema espiritual. E essa pessoa é Jesus. Só Jesus pode resolver. Ele é o Salvador, pois esse é o significado do nome Jesus, aquele que salva. E essa mulher, portanto, foi a Cristo para pedir a solução para o problema dela, problema espiritual. Então podemos deduzir que ela foi a pessoa certa. Mas também podemos aprender algumas outras verdades aqui neste texto. Pois o texto nos diz: enquanto ela clamava, dizendo, tem compaixão de mim, o verso 23 nos diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele ficou calado. Quantas vezes nós também passamos por momentos difíceis e parece que oramos e parece que o céu está fechado. Há um silêncio ensurdecedor, há um silêncio, não conseguimos ouvir Deus e parece que Deus também não nos ouve, pois clamamos e as coisas não são resolvidas. Mas aqui nós aprendemos uma lição importantíssima, porque é necessário que perseveremos. A perseverança, o valor da perseverança. Essa mulher não desistiu. Porque enquanto ela clamava, e Jesus não falava absolutamente nenhuma palavra, os discípulos começaram a ficar incomodados. E então eles, aproximando-se, rogaram ao Senhor Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Fala alguma coisa, resolve este problema, dá uma desculpa. E provavelmente, com os olhares dos discípulos, olhares de reprovação, ou de que estavam incomodados com aquela
mulher vindo, clamando, gritando, e Jesus não fazendo nada, eles então reprovavam-na, provavelmente. Mas apesar dos olhares reprovadores, apesar de um dos discípulos chegar, Jesus, olhe por essa senhora. Não houve isto. Não houve quem viesse suplicar em favor dela. Pelo contrário, mandaram que Jesus despedisse-a. Mas Jesus estava testando. Por quê? Porque aqueles que querem ir a Deus, é necessário que perseverem. A porta é estreita, o caminho é apertado. E aqueles que querem seguir pelo caminho de Deus, se não tiver perseverança, não irão longe. Jesus, ele vai propor uma parábola das sementes e vai dizer que uma caiu em terra rochosa, cresceu rápido, mas porque era pouca terra, vindo o sol, se secou. Outra caiu no meio do espinho, também cresceu rápido, mas os espinhos sufocaram, não perseverou. E Jesus, interpretando a parábola, diz: as fascinações deste mundo. Pessoas abraçam o Evangelho, abraçam a Deus, mas as fascinações deste mundo fazem com que não perseverem. Ou então, as oposições, as dificuldades, as pressões, fazem com que desistam no meio do caminho. Esta mulher estava sendo testada na sua perseverança. E ela continua. E ela vem clamando. Os discípulos ficam incomodados, mas ela continua a clamar. Quando os discípulos pediram que o Senhor Jesus despedisse, Jesus então responde aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, era necessário que assim se cumprissem as Escrituras. Jesus veio primeiramente para os judeus. A lei foi dada aos judeus, o culto, as promessas, os profetas, as Escrituras, os sacrifícios. Era necessário, portanto, que o Messias ele viesse primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não que exclusivamente, porque mais tarde Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas não era o momento. E ele responde desta forma. Mas o texto nos diz que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Vemos aqui essa mulher clamando. E o Senhor impõe a ela uma outra prova, um outro teste. Jesus vai dizer: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ele estava fazendo a prova da humildade. No Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vai delinear as características do verdadeiro seguidor de Cristo. Quem é o verdadeiro seguidor de Cristo? E ele vai falar sobre as características dos seguidores. E a primeira característica é que eles são humildes. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade, como nos diz Santo Agostinho, ela transforma pecadores em santos. E o orgulho só serve para transformar anjos em demônios. E ela vai então, provada na sua humildade. Ela poderia ficar chateada, ela poderia sair dali ressentida, ela poderia sair dali pensando coisas acerca de Jesus e de todas aquelas circunstâncias. No entanto, ela afirma e confirma aquilo que Jesus diz: de fato, Senhor, eu não passo de um cachorrinho, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
ela então demonstra que um espírito humilde. Mas ela demonstra também uma outra questão muito importante: o valor da fé. Ela sabia que Jesus, ele tem tanto poder, mas tanto poder, tanta glória, tanta majestade, tanto domínio, que não precisava um pão todo, não precisava tantas coisas. Bastava uma pequena migalha, seria mais do que suficiente para resolver o problema que ela estava passando. Bastava uma migalha. Ela tinha fé em Jesus. E é por isso que Jesus responde para ela. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa mulher foi uma mulher aprovada. Ela foi aprovada no teste da perseverança. Ela foi aprovada no teste da humildade. Ela foi aprovada no teste da fé. E por isso ela foi abençoada. Este é o caminho das bênçãos. Este é o caminho da vitória. Deus, ele concede a sua graça aos humildes, mas ele mesmo resiste aos soberbos. Deus, ele vê que aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele existe e que ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o invocam. É necessário a perseverança. Mas tem uma outra questão que eu conclamo a você que está me ouvindo. Talvez você tenha um problema de uma filha que está se enveredando por caminhos perigosos, uma situação, uma doença, ou talvez a doença da alma. Vá a Cristo. Interceda por aqueles que você vê que estão em situações distantes de Deus. Aqueles que estão doentes em sua alma. Ore, interceda. Porque Deus ouve as orações. Cristo está pronto para te ouvir. Não como um servo que vai responder às nossas orações, mas como na condição de Deus, onde o homem pecador se humilha diante desse Deus, persevera, tem fé, que Cristo seja glorificado. Não devemos pensar que Cristo está aí para ajudar o homem, onde o próprio Cristo gira em torno do homem, que Deus orbita em torno do eu. Não. Cristo, ele é o centro. Deus é o centro. Devemos nos aproximar de Deus desta forma. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça e misericórdia. Amém.